Pessoal, um escândalo estarrecedor acaba de vir à tona, tá? Um assassinato brutal envolvendo figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Você vai ver comigo aqui o que está levantando questões sobre segurança, poder, disputas. O dinheiro corrompe, sobre poder. Aí, a primeira-dama Janja, por sua vez, estaria na linha de frente da crise. E Lula está em risco depois dessa. Veja tudo o que está sendo revelado nos bastidores e entenda o que significa, o que isso pode significar para o futuro do Brasil. Tem um outro caso aí da vereadora que foi morta lá no Rio Grande do Sul, em Formigueiro. Vereadora do PT, Elisane Rodrigues. Foi assassinada no dia 17 de junho. No dia seguinte, a primeira-dama Janja postou que foi um ato cruel, inadmissível, feminicídio e exige resposta firme e urgente. Vereadora do PT. Aí começou o PT já a fazer campanha tipo Marielle, né? Agora a polícia descobriu, prendeu a mandante, prendeu o executor. A vereadora era contadora e tesoureira de uma facção de criminosa, de narcotráfico naquela região. Era O de se filho dela esperar, né? confessou isso, envolvido, né? E aí eu fico pensando, né? Como já no primeiro dia, liminarmente, a priori, sem ter mais dados, já vão fazendo campanha que foi um assassinato político, como aconteceu com a Marielle, lá no Rio de Janeiro. Quantas vezes acusaram a família Bolsonaro? Naquela época era verdade. E não era nada disso. Uma campanha ferrenha contra os Um Bolsonaro. deputado e um integrante do Tribunal de Contas do Rio PCC. de Janeiro. É do PCC. Um amigo meu de São Paulo, porque o pai dele usava esse sapato, identificou o sapato que Lula calçava no dia de uma entrevista que deu no Alvorada para a Globo. Ele me disse, o meu amigo me disse que é um Church. Aí eu fui ver quanto custa esse sapato aqui no Brasil. R$ 12.721. Meu amigo. Dá mais de 8 meses de salário mínimo. Alexandre de Moraes, ele repreendeu um advogado que reclamou sobre a quantidade de materiais e a quantidade de defesa que estava em análise. Veja o vídeo comigo aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo, o que está acontecendo no STF, e até que sai do controle, às vezes, do próprio presidente, né, do STF. Vamos lá. Pois é, Yuri, agora há pouco, durante a sessão que a primeira turma do STF está fazendo para ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, não na condição de réu, afinal de contas é um núcleo que ele não faz parte, mas para prestar esclarecimentos sobre esta suposta trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu o advogado Jeffrey Schichini por tumultuar a sessão de oitivas das testemunhas. Schichini faz a defesa de 2 réus desta suposta trama golpista: o ex-assessor presidencial Jair Bolsonaro, Felipe Martins, e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Durante a sessão desta segunda-feira, o advogado, como você disse, Yuri, reclamou da quantidade de materiais que tinham sido disponibilizados, disse que aquilo humanamente não era possível de ser analisado. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes explicou que o assunto já tinha sido discutido nas oitivas anteriores. No entanto, o Schichini, advogado, seguiu falando ali, é uma audiência que está acontecendo por videoconferência, ele seguiu com o microfone aberto, falando com o ministro Alexandre de Moraes, e aí o ministro disse o seguinte, abre aspas: doutor, enquanto eu falo, o senhor fica quieto, não vamos tumultuar, doutor, nós vamos seguir normalmente a instrução, assim como já fizemos, porque, repito,
o pacto foi imputado com base nesse material. Fecha aspas. Esta foi a fala do ministro Alexandre de Moraes durante a sessão de agora há pouco. Aliás, a sessão ainda está acontecendo, mas em um momento agora há pouco da sessão aqui na primeira turma do STF. Repito, sessão para ouvir Mauro Cid, para que ele possa prestar esclarecimentos. Ele está sendo ouvido na condição de informante, afinal de contas é réu no núcleo 1. Os esclarecimentos que estão sendo prestados por Mauro Cid fazem parte dos julgamentos do núcleo 2, 3 e 4 dos outros 26 réus da suposta trama golpista. E agora Jeff Schickini, ele fala que Felipe Martins está sendo torturado há 2 anos. Pois se ele está falando é porque ele tem prova, tá? Ele é advogado de Felipe Martins, tá? E ele diz que o cliente dele está sendo torturado há 2 anos. E mais, não vê a filha, né? Esses 2 anos todos, desde quando está lá preso, ele não vê a filha. Você viu o vídeo anterior aí? Ele sendo... segundo a reportagem, o Alexandre de Moraes mandando ele ficar quieto, enfim, porque ele falava demais, etc, etc, etc. Esse é advogado, esse, na minha opinião, é advogado. Não deixou por menos, não tem medo mesmo da Suprema Corte, não tem medo de Alexandre de Moraes, ele fala na cara o que tem que falar. Aqui, ele dá uma entrevista e diz o que está acontecendo com o Felipe Martins. Diz comigo. Obrigado, Pitoli. Exatamente isso. Felipe Martins está há 2 anos sem ver a filha, porque ele não pode sair de Ponta Grossa. Tá? Então veja, 2 anos sem ver a filha. Isso não é brincadeira. Né? E o Felipe Martins, ele passou exatamente a mesma coisa que o Mauro Cid passou. Se olharmos o histórico do que o Mauro Cid passou, é exatamente a mesma coisa que o Felipe Martins passou. Eles fizeram a mesma coisa com os dois. E por que eles selecionaram os dois? Eram os 2 braços direitos do Bolsonaro. É essa sacanagem aqui. Então eles selecionam o Felipe Martins e o Mauro Cid a serem delatores, porque então eles teriam os 2 braços direitos do Bolsonaro delatando. E eles pensaram, se conseguirmos fazer um força especial delatar, imagina o que vamos fazer com o Felipe Martins. Nós teremos então os 2 braços direitos do Bolsonaro acusando o Bolsonaro. O Felipe Martins disse várias vezes, eu não vou delatar um inocente, eu não vou mentir, eu fico preso pro resto da minha vida. Né? A grandeza desse homem. E o tempo que ele ficou preso, sabe o que ele aproveitou para fazer na cadeia, Pitor? Evangelizar, levar a palavra de Cristo para a cadeia. Ele acordava e dormia todos os dias reconhecendo que pode ser, possivelmente Deus tenha colocado ele ali para que ele levasse a mensagem de Deus, para que ele levasse a palavra para dentro daquele lugar. Ele evangelizava o dia inteiro o presídio. Como Paulo enxergou o período que passou na cadeia, Felipe Martins entendeu também como uma missão divina. Então, um menino que merece respeito, tem o meu respeito, por isso que eu estou lutando como estou lutando por ele, não vou abandoná-lo, não vou abandonar, nós estamos juntos nessa guerra e vamos lutar até o fim. Ainda que sangremos, Pitoli, porque é isso que está acontecendo, nós estamos sangrando. Não está sendo fácil, a família é sacrificada, são noites sem dormir. Tá? Eu já não sei mais quantas noites fazem que eu não durmo, eu já perdi a conta. Eu já não sei mais quanto tempo de sono eu já tive ou não tive. Mas é o momento que nós estamos vivendo. Não podemos desistir. Essa audiência é maravilhosa, obrigado pelas mensagens, eu estava dando uma olhada aqui, eu fico emocionado, me embrulhou a garganta agora com as mensagens de vocês, de verdade, porque o fardo tá pesado, tá? O fardo tá pesado, mas a gente sabe que essa guerra não é nossa, né? A gente sabe. Eu sei em quem eu tenho crido e por que Deus tem me colocado nessa missão, Vitória. Mano. Aí é que tá, né? Mas olha aí, olha o próximo vídeo aqui, tá? Alexandre de Moraes, você acha mesmo que Alexandre de Moraes, ele foi arrogante, prepotente, enfim, só com Jeff Schickini? Olha outros advogados aqui comigo aqui. Pois é, mas não para por aí não, lembra? Tem muitas outras ocorrências de Alexandre de Moraes que fizeram acontecer e viralizou na internet. Esse advogado aqui, ele é do Rio Grande do Sul, tá? O nome dele é Eric Cantrell. É esse mesmo. E ele fala no tribunal com Alexandre de Moraes. E aí você vai assistir o vídeo aqui, primeiro ele falando, tá? Fala com propriedade e ele é cirúrgico também. Estilo faca tramontina. Esse cara fala muito e fala muito bem, tá? É um advogado renomado aqui do Rio Grande do Sul. Aí ele fala lá no Supremo Tribunal e Alexandre de Moraes depois rebate com crítica, como sempre. Assista o vídeo aí. Senhora Presidente, ontem que me antecedeu foi um desembargador, Dr. Sebastião Coelho. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos.
eu gostaria de lembrar a todos os ministros aqui presentes e todos que me ouvem nessa tribuna, que atrás desse plenário, inclusive, foi encontrado no jardim, como o vosso presidente nos mostrou, existe um crucifixo. Não necessariamente para dizer de religião, até mesmo porque o Estado é laico, o Estado permite todas as religiões. É só para lembrar do maior erro do julgamento da história, que foi a crucificação de Jesus Cristo. É impressionante, e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. Falou as verdades. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio. Quando se fala dos patriotas. Tudo. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam o seu país. Eu lhe perguntei, há quanto tempo o senhor não vê os seus filhos? Ele disse, há mais de 8 meses. E eu continuei insistindo no interrogatório. O que seus filhos acham que aconteceu contigo? Meus filhos acham que o pai deles morreu. Quando saem lá fora, eles olham uma estrelinha no céu e perguntam, é ali que papai está? Filhos de 6 e de 7 anos. Ora, excelência, eu pergunto, será que esse julgamento se trata apenas de Tiago Matar? Ouvi falar tanto de pano de fundo hoje aqui. Mas as famílias desses considerados patriotas, e a família dessas pessoas que estão aqui respondendo o processo, porque a única arma que tinham era uma bandeira verde e amarela. Mas poderiam dizer, é simples, doutor, era só não ter cometido atos de vandalismo ou golpismo. Nós também, advogados aqui, somos contra qualquer tipo de ato golpista. Nós rechaçamos veementemente qualquer ato de bandalheira, mas não são todos que cometeram essa bandalheira. É separar os grupos. Não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor. Ainda ouvi o ministro Gilmar Mendes falar assim, existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Presidente, como disse o eminente Agora ministro Luiz Alberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades, e muito menos de agressões. Por Moraes, por favor. Presidente, é legislador, patético, acusador, réu, vítima, tudo mesmo. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, tá falando de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste.
E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Eu fixo a pena final aqui, e daí eu detalho cada uma delas, a pena final fica em 15 anos, não em 17 anos. Eu, de igual forma, fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima de forma solidária em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. E o de sempre, presidente, após o trânsito em julgado, lançar o nome do réu no rol dos culpados, expedição de guia de execução definitiva. Custas pelo condenado é o voto, presidente. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história. Meu Deus, cara. Tu viu só? 30 milhões pra pagar. E, não, ele dá uma risadinha sarcástica ainda, né? Esse aí foi um dos advogados aí que bateu de frente com Alexandre de Moraes. E tem outros ainda que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas o que mais me estarreceu no final desse vídeo aqui é a risadinha sarcástica que ele dá quando ele dá a pena de 15, não 17, 15 anos. Não, vou dar 17, vou dar 15. E uma pena de indenização para pagar de 30 mil, não, milhões. 30 milhões. Aí ele dá uma risadinha sarcástica, que pague antes dos 30 anos. Meu amigo. Bom, vamos pro outro vídeo aqui, cara, porque não foi só o Jeff Sikine que ele infelizmente ele mandou calar a boca, e enfim. Teve outros aqui. Olha comigo aqui. Tá vendo aqui em cima aqui, pessoal? Ó, tô apontando aqui, ó. Esse aqui é o Elmar Roberto Novak, advogado. Ao lado ali tá o ministro Alexandre de Moraes. O advogado fala e Alexandre de Moraes repreende ele também. Veja comigo aqui. Ouvir estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa. A testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor. Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República, mas... Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi. Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então, vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Pois então, qual é a sua opinião sobre isso aqui? Sobre o que vocês acabaram de ver? Desde o que aconteceu no Rio Grande do Sul lá, e infelizmente aconteceu um feminicídio, né? O que eles chamam de feminicídio, porque assassinaram uma vereadora no Rio Grande do Sul, ainda do Partido dos Trabalhadores. Dependente do partido, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, tá? E tá aí o tribunal, tá aí o STF, tá aí, enfim, tá a justiça, tá a polícia, enfim, tá todo mundo para fazer valer a lei. O que vocês acharam de Alexandre de Moraes? Deixa sua opinião aqui sincera. O que vocês acham da atitude dele? Eu vou deixar para vocês. Comentem aqui embaixo
Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe. E deixe seu comentário aqui. O que você está achando desse cara aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, então.